Sem estresse, sem estresse, sem estresse. Estamos ouvindo aqui o cachorrinho latindo. Vamos ver se você ouve. Essa é a Laiquinha latindo. Pessoal, eu tava vendo esses dias, né? Saiu um filme já há um tempo, né? E eu fui rever ele hoje. Eu fui ver ele hoje, na verdade. E o filme é muito interessante. Vamos ver aqui qual é o nome do filme. Então, o nome do filme é Dinheiro Fácil. Essa história, que para quem não conhece, é a história da GameStop. Uma ação de uma empresa americana, né? A GameStop, na verdade, era uma empresa americana que está listada na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. E ela estava numa situação muito delicada, né? Ela é uma daquelas empresas, tipo uma Blockbuster, que vendia muitos produtos de videogame, acessórios para computador, mas no mundo revolucionando como está revolucionando, ela foi perdendo espaço, as vendas não foram ficando tão boas e a ação da empresa foi caindo, né? Normalmente a ação ela começa a afundar quando a empresa também começa a mostrar uma situação de decadência. E é sobre isso que esse filme trata, né? O Dinheiro Fácil. Tem até um documentário também, se eu não me engano, na Netflix, que fala um pouquinho sobre essa situação que aconteceu, né? Foi uma situação muito interessante, né? Foi uma situação que aconteceu que foi o seguinte: a ação ela estava valendo muito pouco dinheiro, ela estava bem descontada em relação aos seus múltiplos, ou seja, os números lá, né? O preço sobre o valor do patrimônio que a empresa tinha, o valor líquido, ela estava realmente entrando naquela situação de falência, né? A ação valia X, ela estava começando a cair muito, ninguém tinha muita perspectiva que ela poderia se dar bem, as coisas só deveriam piorar. Enfim, estava bem mal e as ações foram caindo e ficaram muito baratas, né? Elas ficaram realmente ali num preço bem baixinho, né? De centavos. Acho que chegou a alguns centavos, se não $1, $1 e pouco. Porque é muito pouco para aquela ação. E aí o que acontece é que um grupo de pessoas na internet, liderada por basicamente um personagem, que é um tal de Gatinho, né? Um cara lá que era um corretor de bolsa de valores ali meio que alternativo, tinha uma relação ali com algumas empresas, tentava fazer o próprio patrimônio, gerar a própria carteira, começou a divulgar na internet sobre essa empresa, e falando como ela poderia ser uma possibilidade de ganhos, né? E as pessoas começaram a comprar a ideia dele, compraram entre si, começaram a se unir para fazer com que essa ação crescesse muito e ela viesse a explodir. Para você entender que essa ação também estava sofrendo uma força muito grande, existe uma coisa chamada fundo hedge, né? Existe uma coisa chamada fundos que vendem, né? Que estão ali vendidos na ação. O que seria mais ou menos isso? Eles estão apostando que aquela ação vai cair. E quando você está meio que vendido numa ação, acreditando que ela vai cair, quanto mais ela cai, mais dinheiro você ganha. Você está pressionando os preços daquela ação. E existiam fundos muito grandes, bilionários, de grandes empresas, né? De ricaços por aí, pressionando a ação para ela ficar cada vez mais baixa, porque quando ela começa a entrar nessa espiral de queda, eles aportam vendido nas ações da empresa, aí a empresa vai para o buraco logo. E essas pessoas começaram a comprar. Então, quando você tem uma força para fazer a ação cair, que é o fundo, e uma força compradora, as meio que entram em conflito. Um conflito que sempre quem ganha é a força vendedora ali, a força do fundo, né? Porque ele tem aquela quantidade de dinheiro que ele está colocando ali, né, naqueles derivativos, naquela situação, e permite com que a ação sofra mais ainda e entre aí sim numa espiral final, e o investidor ali do fundo fica realmente com ganhos ainda maior. Mas sem entrar em muito detalhe disso, o que eu queria falar mais era sobre como as pessoas compraram a ideia de começar a comprar essa ação, fazer ela valorizar e virar um squeeze, e esse squeeze aí realmente derrubar os fundos, né? E é muito interessante que você imagina, você está aqui no seu celular, existia um aplicativo que facilitava as pessoas comprar e vender ações muito fáceis. Você está no seu celular, você consegue comprar e vender uma ação com muita facilidade, até uma dinâmica bonita, fluida no seu celular, verdinho, tim, tá, tim, barulhinhos, né? Como se fosse num circo, né? Você vai, e aí você vai e vende, compra, vende, compra. E as pessoas compravam as ações e elas ficavam felizes, porque a ação ia subindo o preço, porque cada vez mais pessoas estavam comprando e a ação, a demanda e a oferta, ela vai subindo. Por mais que o fundo está pressionando, ele não espera que uma quantidade grande de pessoas comprando também comece a alterar o valor, mas ele começa a alterar o valor pela quantidade de pessoas
que dentro desses fóruns de internet e tudo mais começaram a pressionar o preço da ação para ela subir. E as pessoas começam a ficar interessantes porque as pessoas botam $1.000, né, $100, e elas veem o patrimônio delas irem para $100.000, $500.000. E tem uma brincadeira, você não pode vender ação. Porque se você vende ação, você entra no grupo de pessoas que está querendo que a ação caia. Então é uma rebeldia do sistema, né? Você está tentando entrar em briga contra o sistema, contra os ricaços, e as pessoas começam a comprar as ações. É um filme realmente muito interessante, essa história é muito interessante para quem não conhece. E para mim é muito legal ver a ambição, né? As pessoas, elas, de todos os lados, não só dos grandes fundos que estão ali ganhando bilhões e bilhões para criar a bancarrota, criar o fim dessas empresas, como da GameStop, mas também a ambição humana, né? Que a gente costuma dizer que, pô, esses fundos são gerenciados por magnatas, safados, e são mesmos. E eles vão lá e eles, pô, muito ambiciosos, sempre querendo ganhar. Mas quem são esses magnatas? Eles são seres humanos. E o ser humano, ele é ambicioso, ele sempre quer mais, né? Ele sempre fica naquela ali. E as pessoas começam a ganhar dinheiro e elas querem mais. O preço da ação subir mais, elas ganharem mais. Mas enquanto você não vende, você não realiza o lucro. E aí começa a ficar desesperador, porque as pessoas começam a segurar a ação e a ação vai subindo. Mais gente entrando, é como se fosse quase um esquema de pirâmide. Quanto mais gente entra, mais a ação sobe. É um squeeze, o nome disso. É um movimento onde, né, tá todo mundo doido. Realmente chegou aquele momento onde as pessoas estão vendo a oportunidade de entrar e a onda está subindo e a ação está subindo diariamente 30%, 40%, 100%. Em uma semana, 200%. É um lucro absurdo. E você está ali. Se você começa a vender, se as pessoas começam a vender, a ação vai literalmente cair. E é interessante você ver pessoas que não têm muita condição ter pela primeira vez a oportunidade de ter acesso a $100.000, que tal uma casa, que tal uma vida. E muitas delas continuam no show, né? Muitas delas continuam querendo fazer parte daquele bando, daquele grupo. E é impressionante como eles não entendem bem do que estão falando, tá? É instintivo. As pessoas não entendem literalmente, pô, o que está acontecendo aqui, o que está funcionando, mas elas estão ali, elas se sentem muito parte do grupo, né? Tá todo mundo ali parte do grupo, pô. O cara tá ganhando, eu tô ganhando, estamos ganhando geral junto. E contra eles, contra os malvadões, ou seja, na minha maneira de ver, uma certa ignorância por parte das pessoas comprando ação. Elas não compraram ação porque elas veem valor na ação, elas nem conseguem compreender os múltiplos direitos que ninguém consegue também. Não estou dizendo que existe alguém que consiga, mas, sabe, elas não sabem tanto sobre a empresa. Elas estão comprando para desafiar o sistema, para fazer com que a ação cresça e o fundo vai entrando em depreciação muito rápido. Porque um fundo desse, ele precisa ter muitas garantias bancárias para estar vendido. Então você entra numa guerra muito grande. Se o fundo não tiver grana suficiente, ele quebra. Então você pode quebrar um grande banco um grande fundo de investimento que fica vendido em ações como da GameStop. E então fica uma briga entre nós, o proletariado, o povo trabalhador e os ricos. Alerta de spoiler. A gente acaba não ganhando, né? Porque, entenda, como você vai vencer um tubarão no mar? Como você vai enfrentar um leão na selva? Você não tem como vencer o inimigo na terra dele com muita facilidade. Os fundos de investimento que ficam vendidos em ações pela GameStop vivem disso. São bons nisso. E são um grupo de fundos e pessoas que precisam, de alguma forma, trabalhar em conjunto para que não haja nenhum desafio externo que os prejudique, para que eles continuem lucrando números exorbitantes cada vez mais. Eu acho que o grande erro é das pessoas imaginarem, essas pessoas da GameStop, que ganharam uma boa grana, muitas delas, e muitas delas perderam uma boa grana, porque imagina, você bota $10.000, amanhã tem $1 milhão, você fica louco, você não vende, e daqui a pouco ela está em $5.000, você perdeu $5.000. Ou está em nada, entende? Isso também pode acontecer. Mas é incrível como as pessoas acham que podem desafiar o grande sistema ali, na arena de batalha deles, do inimigo. É muito difícil você ganhar o inimigo na arena de batalha dele. A Sun Tzu dizia muito isso na arte da guerra também, né? Então, se você não está dominando o território no qual você está entrando em guerra, e essas pessoas não estavam, elas estavam na emoção, fica difícil. E o que aconteceu ali, né, pelo que
tudo indica, os relatórios e tudo mais, e coisas factíveis que aconteceram mesmo, é que, por exemplo, o aplicativo que as pessoas estavam usando na época para fazer as compras e vendas dessas ações específicas, com muita facilidade, estava se popularizando muito pós-pandemia, ele pediu em algum momento as pessoas de comprar a ação. Então você não poderia comprar, mas poderia vender. Quando o sistema faz isso, impede as pessoas de comprar, elas estão impedindo, então, elas de pressionar o preço para continuar subindo. E quando eles permitem que só fique à venda, as pessoas começam a vender, porque elas falam, opa, a gente não pode mais pressionar para subir, então agora a gente tem que vender. E elas começam a vender e os fundos começam a se recuperar e as ações começam a fazer, assim, essa queda de valor. Que não era justificado o valor que elas tinham, essa ação, mas as pessoas estavam comprando, é demanda e oferta, a lei do capitalismo. E mostra como que nas regras do capitalismo selvagem e na arena de batalha que foi travada, a perda foi muito clara. Ah, mas o que eles fizeram é um absurdo. Eles impediram o livre-arbítrio das pessoas. Isso não funciona. É errado, é contra as regras. É contra as regras. O homem rico costuma não gostar de cumprir as regras. Bem, e quando as regras começam a fazer com que ele perca, o homem rico costuma acabar com essas regras. É como a gente quando era criança. Nós somos o dono da bola. Se a gente está perdendo o jogo, a gente leva a bola embora, acabou o jogo. Ah, o jogo só funciona se nós ganharmos. Se não ganhar, acabou. E é assim que funciona. Muitas pessoas conseguiram ganhar um bom dinheiro, mostraram um desafio aos fundos de investimento vendido, como esses que aplicavam contra a GameStop, né, que estavam querendo liquidar a GameStop e ganhar muito dinheiro em cima. Que existe realmente uma resistência quando as pessoas se juntam em fóruns, em uma comunidade, elas conseguem até fazer uma frente. Mas essa frente, essa disputa vai até um determinado nível. A partir dali, ela não passa. Ela pode até destruir um fundo ou outro, ela pode até criar um problema, mas ele é rapidamente separado, excluído, morto, e o sistema sobrevive. Porque aquele ambiente é um ambiente deles, é um ambiente no qual eles ganham. E se as regras não funcionarem para eles, eles mudam as regras. Mas, João, isso é errado, isso é um absurdo. Bem, sejam bem-vindos. Esse é o mundo do absurdo. Você joga na regra e, bem, quando você começa a ganhar, a regra muda. Você não sabia disso? Bem, saiba disso agora. Você está no mundo do moderno de 2025, 2035, 2100. Esse é o mundo. E esse filme ilustra bem isso. A ignorância, que é uma bênção muitas vezes das pessoas, de que começam a ganhar e começam a ter uma esperança de vencer o sistema. E o sistema, mostrando que ele é inevitável. Você pode gritar, espernear, você pode se juntar, mas o sistema é poderoso. Bem, ele é invencível, João? Não, não é invencível. Mas ele tem forças de resistência muito, muito, muito complexas. Quando a situação começa a apertar, o dinheiro começa a mandar, e por mais que esse grupo de pessoas estivesse pressionando as ações para elas subirem, e o outro grupo muito grande, forte de investimento para elas descerem, o grupo com maior dinheiro era o grupo dos fundos, e eles ali conseguem aplicar uma força melhor, de influência política, de tudo que você possa imaginar, de mudar as regras. É isso que o filme mostra para mim. Então mostra que é muito legal, é muito divertido, dá para brincar, vocês podem entrar até aqui, podem ganhar dinheiro, riam, se divirtam, ousem matar um tubarão, parabéns. Que nem aquele filme Tubarão, né? Tom, 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 tom. Você vai tentar matar o tubarão, matou o tubarão, ei, que nem no filme do Spielberg, né? Que tubarão grande pra caramba. Você matou o tubarão, aí você pensa, acabou o filme, vai embora. Se olhar lá no final do filme, lá na onda, lá tem outro tubarão. Porque hoje tem um, tem dois. Onde tem dois, tem três. Tem uma família. E você pode até matar um tubarão com um esforço sobre-humano, né? Até botar um negócio na boca do tubarão, explodir o tubarão com tudo. Mas o tubarão, essa é a vantagem de ser um tubarão. Você sabe que por mais que você mate um, sempre tem outros no mar. Então é isso, pessoal. Eu aconselho vocês verem um filme, refletirem sobre o filme, tentarem entender um pouco dessa reflexão que eu trouxe aqui e pensar um pouquinho que às vezes a gente tem que ter cuidado antes de entrar em algumas
aventuras. Não porque eu fiquei com pena das pessoas poderem perder o dinheiro, coisa do gênero, não. Ou porque elas fizeram errado. Muita gente ganhou grana pra caramba e tá ótimo. O cara que criou o movimento mais forte, né, o gatinho lá, ganhou milhões e milhões de dólares, parabéns, aplauso. Mas a esperança que foi desenvolvida com o tempo ali, né, aquele ano, naquele período, de que o negócio ia explodir, não funcionou. E é isso, né? Hoje a ação está mais ou menos na faixa de uns $20, até onde ela pode chegar. Hoje, quem tem ação, duvido que esteja com ela, porque acredita no futuro da empresa, até pode acreditar, mas pode ter muitos especuladores. É porque o mundo é tão doido, o capitalismo que nós vivemos, essa porra desse sistema é tão doido, que a gente quer um bilhete premiado, pô. A gente quer um bilhete premiado para sair daqui, para nós sobrevivermos. Eu só quero o bilhete premiado. E é duro ganhar o bilhete premiado, quando quem produz o bilhete premiado é o mesmo que nos tranca aqui. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Se puder, se inscreve, dá like, ou Discord, ou comente. João, eu adorei o GameStop, eu sou assim mesmo. Grande abraço, pessoal.